os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Essa declaração do presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, diante do avanço das investigações sobre irregularidades no Ministério da Saúde, provocou reação do alto comando militar e do ministro da Defesa, o general Braga Neto. Em nota divulgada na noite de quarta-feira, os comandantes das Forças Armadas afirmaram que o parlamentar fez uma generalização grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. Mas o que pegou mesmo foi a expressão lado podre, uma referência de Aziz aos militares ligados a negociações suspeitas das vacinas Covaxin e AstraZeneca por meio de intermediários em condições ainda não esclarecidas. Quando a gente fala em alguns oficiais do Exército, é lógico que nós não estamos generalizando. A nota foi assinada pelo Comando Militar e pelo Ministro da Defesa, mas sua redação, que também tratou de avisar que ataques levianos não serão aceitos pelas Forças Armadas, contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Omar Aziz compreendeu o comunicado como uma tentativa de intimidação e afirmou que não vai recuar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até tentou pôr panos quentes para acalmar os ânimos. Foi um mal entendido da fala do presidente Omar Aziz, ele próprio esclareceu no plenário do Senado, outros senadores e senadoras que estavam presentes também disseram que não houve da fala do presidente Omar Aziz qualquer tipo de atentado à honra das Forças Armadas. Mas o presidente da CPI não gostou da resposta e disse que faltou ao presidente do Senado reagir contra a tentativa de intimidação. Isso tudo foi na quarta-feira. Na quinta-feira, com a crise criada, o próprio ministro da Defesa conversou com Rodrigo Pacheco para esfriar o assunto. Braga Neto teria dito que a nota foi uma reação pontual à fala de Aziz e que não haveria nada pessoal contra o senador. Pacheco respondeu que tudo não passou de um mal-entendido e que o assunto está encerrado. Mas será que foi apenas a fala do presidente da CPI que desagradou a cúpula militar? O que se pode esperar do comportamento de membros da comissão após a divulgação da nota das Forças Armadas? E até que ponto é possível evitar novos desgastes com o avanço das investigações? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Conversamos primeiro com a colunista Bela Megali e com a repórter Júlia Linder, que contam como o avanço da CPI provoca atritos entre os militares e os senadores. O colunista Merval Pereira avaliou o tom da nota e os desdobramentos do caso. Fique com a gente. Bela Megali, como é que foi gestada dentro das Forças Armadas essa nota divulgada na noite de quarta-feira, criticando as declarações do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz? Esse termo que ele usou, lado podre da força, foi mesmo estopim dessa reação? Carol, foi sim. Esse termo causou muita indignação dentro das Forças Armadas. E a partir dessa fala, do presidente da CPI, Omar Aziz, começou a ser gestada dentro do Palácio do Planalto alguma resposta, alguma reação. Antes mesmo de divulgar a nota, o ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, que capitalizou aí essa comunicação, ouviu o presidente Jair Bolsonaro, que passou boa parte do dia de ontem envolvido nisso, e também buscou consenso ali entre os comandantes das Forças Armadas, Então, eles não só foram ouvidos e deram um aval, como também participaram e deram pitacos na elaboração da nota. Na nota, eles afirmam que a narrativa, afastada dos fatos, atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. O clima foi muito tenso ontem e essa informação, inclusive, chegou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que a cúpula militar do governo estava bastante descontente com aquela situação. Bela, considerando até as próprias funções que militares exerciam no Ministério da Saúde na gestão do ministro Eduardo Pazuello,
É natural que as investigações acabem alcançando os militares de fato, né? O mais exemplar nesse momento é justamente o coronel Elcio Franco, secretário executivo na época, hoje na Casa Civil. O quanto que esse afunilamento das investigações também contribui para o aumento da tensão? A gente vê que mesmo depois de sair do Ministério da Saúde, tanto o Eduardo Pazuello, né, o general Eduardo Pazuello, quanto o Elcio Franco, que era o seu número 2 na pasta, e agora está na Casa Civil, são abrigados, né, no coração do governo, dentro do Palácio do Planalto. O que a gente vê hoje, Maltic, é que eles estão blindados pelo governo, não estão em risco, e que tanto o governo quanto o próprio Exército têm um ímpeto de proteger essas figuras, tá? O Elcio, inclusive, é a pessoa que vem tocando dentro do governo a defesa de Bolsonaro, a defesa da gestão do Ministério da Saúde, junto ao ministro Onyx Lorenzoni, a quem ele é subordinado. E como o próprio Elcio tocava o dia a dia do Ministério, né, ele que carregava o piano, como a gente costuma dizer, ele é visto como uma figura essencial ali, né, tanto para os militares, mas principalmente pelo governo. Então hoje o Elcio, ele está, como a gente pode dizer, com as costas quentes ali, sabe? Ele não vai ser um soldado abandonado no caminho e está sendo protegido e é também peça essencial nessa defesa do governo na CPI. Bela, circulou em Brasília a informação de que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, poderia ter produzido um dossiê com informações comprometedoras sobre a gestão do governo na pandemia, sobretudo para os militares. Existe uma preocupação com relação a esse suposto dossiê na cúpula das Forças Armadas? Isso preocupa demais a cúpula militar, sim. Esse dossiê não preocupa só os militares, mas também os civis, né, Carol? A possível existência desse dossiê ali gerou uma inquietação muito grande, sabe? Então, existe até a crença, né, de que esse material está escondido ali na Europa, né? E que por isso o Dias teria conseguido chegar a um acordo e não explodiu ali tudo que sabia na CPI, como era a expectativa dos senadores. Mas o que de fato existe é uma grande apreensão em torno desse material. Agora, para frente, né, Bela? A gente sabe que a CPI continua, como a gente conversa, os militares estão no foco da CPI. O alto comando, o Ministério da Defesa está pronto para emitir novas notas? O que dá para esperar daqui para frente? Então, Maltic, ontem até tarde da noite eu falei com integrantes da cúpula das Forças Armadas e os ânimos continuavam exaltados. A mensagem era de que sim, se a CPI não voltar alguns passos aí em relação à situação de militares e corrupção, reações mais duras virão. Eles não especificaram quais reações seriam essas, apesar de eu ter perguntado. Mas hoje a gente viu um gesto numa direção oposta a isso, que foi o do general Walter Braga Neto, procurar alguns senadores, entre eles o próprio Rodrigo Pacheco, presidente da casa, né, para amenizar a situação, falar que foi uma questão pontual, não foi um gesto contra a casa, contra o parlamento, mas sim uma reação àquela frase do presidente da CPI, Omar Aziz. Então, nessa frente, pelo menos, o Braga Neto já começou a tentar colocar panos quentes ali, né? E isso foi visto de uma maneira positiva entre diversos senadores que, de fato, relataram para mim que o clima ontem ficou muito quente, que os preocupou bastante. Bela Megali, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Valeu, Bela. Até a próxima. Obrigada, Maltic. Obrigada, Carol. Obrigada, ouvintes. O relator, senador Renan Calheiros, insistiu no papel do ex-diretor de logística na negociação de vacinas. Ele respondeu que essa atribuição era apenas da Secretaria Executiva, ocupada à época por Elcio Franco, durante a gestão Eduardo Pazuello.
Júlia Linder, esse episódio que envolveu a nota do alto comando das Forças Armadas em reação ao presidente da CPI, Omar Aziz, vai influenciar de alguma forma os trabalhos da comissão daqui para frente, sobretudo as investigações que envolvem militares? Nesse momento, por exemplo, a CPI foca muito no ex-secretário executivo da pasta, o coronel Elcio Franco. Sim, acho que deve influenciar, principalmente porque foi um embate direto com o presidente da comissão, Omar Aziz, que vinha tentando evitar esse embate com os militares desde o início. Essa era uma preocupação dele, ele tentava deixar claro que não havia nenhum tipo de perseguição ou intenção de trazer as Forças Armadas para dentro da CPI. Mas agora ele já sinalizou desde quarta-feira que ele tem sim intenção, inclusive, de pautar a convocação de ministros como Walter Braga Neto, que é o ministro da Defesa e chefe das Forças Armadas, e também o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é atualmente o ministro da Casa Civil, também militar, e que fica no Palácio do Planalto, então diretamente envolvido e muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Ele foi provocado sobre isso até num episódio curioso com o senador Alessandro Vieira, que é suplente na comissão, que falou que Omar Aziz vinha evitando pautar essas convocações justamente para não se indispor com os militares, mas que ele achava que eles seriam peças-chave aí para esclarecer alguns pontos da atuação do governo. Então agora Aziz disse que deve mudar a postura em relação a isso e que eles serão sim convocados na comissão. E o senador Omar Aziz conta nesse momento com o respaldo dos outros integrantes da CPI para enfrentar esse tipo de pressão, Júlia? Ou ele sai de alguma forma chamuscado desse episódio todo da prisão do Roberto Dias e do embate com os militares? O episódio da prisão em si acabou desagradando alguns parlamentares do G7, que é esse grupo dos senadores independentes e da oposição, mas ainda assim eles tentam se articular para permanecer unidos, ao menos para a opinião pública, evitar essa imagem de racha que se formou com a prisão do Roberto Dias. Então agora eles se reorganizaram, no discurso todos eles agora ficam alinhados, estão apoiando o Omar Aziz, inclusive durante a sessão da CPI. Não quero acreditar que nesse momento esteja em curso qualquer tipo de ameaça, agressão a um membro desse poder, intimidação a um membro desse poder, presidente de uma comissão de inquérito. E a ideia é seguir em frente, deixar isso para trás, até porque não é interesse deles reforçar o discurso dos governistas contra a oposição, e eles devem também dar esse respaldo em relação a esse episódio visto como uma intimidação das Forças Armadas contra o presidente da CPI, o que também é visto como uma tentativa de interferência no Senado. Agora, de alguma forma, nessa quinta-feira, como a Bela lembrou, houve uma tentativa de aproximação, né? O ministro Braga Neto conversou com o Rodrigo Pacheco, conversou com outros senadores. Mesmo assim, o clima de reação forte na CPI, apesar dessa tentativa de acalmar os ânimos? Tem uma questão que é bem dividida, né? Que uma é a atuação do Rodrigo Pacheco, que realmente tirou totalmente o corpo fora nesse episódio. Inclusive, ele também recebeu uma chamada de atenção do próprio Omar Aziz publicamente, pedindo que ele se posicionasse mais, e não o fez. Ele ficou em silêncio e apenas falou sobre o respeito do Senado às Forças Armadas, a importância das Forças Armadas, mas em nenhum momento fez nenhum gesto de defesa ao Omar Aziz. Isso incomodou alguns senadores, mas o Rodrigo Pacheco de fato tem esse perfil e não deve mudar isso, deve continuar com esse diálogo para tentar manter a harmonia. E em paralelo nós temos esses outros senadores como o Omar Aziz, o Renan Calheiros, que são mais combativos e devem seguir a atuação quando necessário, dar uma resposta mais firme, como aconteceu na quarta-feira, mas também acho que não é do interesse de ninguém ter um atrito mais forte com as Forças Armadas. Eu acho que esses episódios eles acabam sendo mais pontuais, mas acho que não é a intenção de nenhum dos lados manter isso assim, né, constantemente. Júlia, vou te fazer uma pergunta que eu fiz também para a Bela sobre essa informação que circulou em Brasília da existência de um suposto dossiê que teria sido formulado pelo Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Como é que isso repercute na CPI? Os senadores trabalham com a possibilidade da existência realmente desse dossiê e isso aumenta a atenção na avaliação dos parlamentares? O dossiê agora virou um documento muito importante, né? Todo mundo está curioso para ver o que de fato tem nesse material. E o mais curioso é que ele poderia envolver justamente o Luiz Eduardo Ramos ainda mais na CPI, porque ele poderia indicar que houve ordens diretas do Ramos
no Ministério da Saúde. E eu acho que essa pode ser uma nova linha de investigação no colegiado. Acho que é uma coisa a se prestar atenção, que pode envolver ainda mais os militares, né? Traz também o Bolsonaro cada vez mais presente. E também reforça a tese de que talvez o Pazuello poderia ter uma ingerência também do Palácio do Planalto, além do poder dele, né? O Randolph Rodrigues até brincou sobre isso na comissão, que seria uma gestão Elcio Franco-Pazuello compartilhada, e, por exemplo, existe a suspeita de que o Ramos dava ordens diretamente para o Elcio. Acho que tem algumas linhas de investigação a serem apuradas que podem reforçar essa tese, e esse dossiê é uma delas, que poderia comprovar isso de alguma forma. Agora, qual é o nível de convicção dos senadores com os quais você conversa de que, de fato, existe um dossiê? Realmente ainda está mais na área de especulação. Acho que todo mundo tem dito que é mais uma questão do Omar Aziz. Ele teria recebido essa dica e já repassou, né, já até usou para reforçar as indagações, para tentar forçar o Roberto Dias a falar mais, a tentar expor esse tipo de ordem que ele teria recebido. Mas acabou não surtindo efeito. Roberto Dias não respondeu de qualquer forma, e por enquanto ainda não tem nada muito claro ainda sobre a materialidade disso de fato. Júlia Lindner, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Júlia, muito obrigado, um abraço. Obrigada. Merval Pereira, como é que você interpreta essa reação do alto comando militar à fala do presidente da CPI, Omar Aziz? Olha, acho que foi uma nota abusiva. Acho que quando soltaram a nota, eles tiveram muito tempo para pensar, né? Porque o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, fez essa referência de manhã, por volta de meio-dia, alguma coisa assim. E eles soltaram a nota às 7 da noite. Então, eu acho que eles tiveram tempo para pensar e agiram precipitadamente. Acho que não faz sentido o tom da nota, não faz sentido nem ao que o Omar Aziz falou. Acho que foi uma reação indevida, uma reação muito mais emocional do que racional. Eu não entendi a nota. Acho que foi até, talvez, um pouco incentivada por quem, como o presidente Bolsonaro, gosta de uma polêmica, gosta de impor suas ideias, usa as Forças Armadas, especialmente o Exército, como um escudo para seus desatinos. Acho que foi uma nota completamente despropositada. E não à toa o presidente Jair Bolsonaro participou da elaboração dessa nota, houve conversa direta com o presidente, muito embora tenhamos muitos assuntos aí na República para o presidente resolver, mas ele se dedicou a participar dessa nota. O quanto que também não participa de uma estratégia política do presidente, colocar as Forças Armadas em contraponto à CPI. Eu acho que as Forças Armadas, elas têm uma relação com o Bolsonaro que não é uma relação normal, não é uma relação nem funcional, é uma relação passional, né? O comando do Exército anunciou hoje que não punirá o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Um procedimento interno apurava se Pazuello cometeu transgressão militar por ter participado de um ato político de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, desde que acabou o regime militar, ele praticamente era o único político que defendia os militares. E defendia até os desvios do regime militar, né, como torturas e torturadores. Então, ele assumiu muito a defesa dos militares esse tempo todo. E os militares devem a ele a volta ao poder. A eleição de 2018 foi vista pelos militares como uma maneira de eles voltarem à cena pública e serem reconhecidos na cena pública
Então, eu acho que eles consideram que o Bolsonaro é o responsável por isso, além do tratamento especial que o presidente Bolsonaro dá aos militares no seu governo em diversos assuntos, né? A reforma previdenciária foi especial para os militares. Eu acho até que deveria ser, mas, de qualquer maneira, ele é o primeiro a defender esse tratamento especial. Mais de 6 mil militares estão empregados no governo. Então, ele fez agora uma lei que permite que os militares da ativa fiquem no governo o tempo que precisar, não precisam ir para a reserva, e eles se sentem parte do governo. E quando o governo Bolsonaro, ou o próprio Bolsonaro é criticado, eles se sentem criticados. Esse caso da nota é típico disso. Eles não foram criticados os militares, foram criticados os militares que estão sendo investigados em falcatruas. É uma coisa muito diferente do que a nota disse, né? Então, eu acho que é isso, é uma relação muito passional entre o Bolsonaro e os militares, e o Bolsonaro aproveita essa relação, esse sentimento de gratidão em termos políticos. Ele quer o apoio incondicional das Forças Armadas a ele. E essa CPI não está sendo boa para ele. O comando da CPI enviou hoje uma carta ao presidente em que pede que Bolsonaro se manifeste sobre o suposto envolvimento do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, em irregularidades na compra da vacina Covaxin. Hoje foi, eu acho que não sei se o Renan, o Maio, os saltitantes, fizeram uma festa lá embaixo na presidência, né? Entregando um documento para eu responder pergunta à CPI. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei para a CPI. Não vou responder nada. Agora, Merval, a tendência é que essa tensão entre a CPI e os militares acabe aumentando, né? Porque todos os caminhos na CPI estão levando aos militares que eram integrantes do Ministério da Saúde, principalmente ao secretário executivo Elcio Franco, é o nome constantemente citado pelos depoentes na CPI. Não há como a CPI avançar sem investigar a participação dos militares na condução da pandemia, né? Inclusive porque o Ministério da Saúde foi militarizado pelo general Pazuello, pela presença de um general da ativa no Ministério, na frente do Ministério, que convocou para esse trabalho vários militares, né? Então, a culpa de que um problema de corrupção na pasta envolva militares é do Pazuello, é do próprio governo, que militarizou a área e fez com que vários militares fossem cooptados por esquemas de corrupção que já existiam dentro do Ministério da Saúde. Então, não há como investigar desvios no combate à Covid sem que entrem na investigação esses militares que estão trabalhando lá, né? Então, não há como resolver esse caso a não ser o Exército compreendendo que a punição de um militar eventualmente envolvido em corrupção não significa a condenação do Exército como instituição. Merval Pereira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Merval. Até a próxima. Muito obrigado. Prazer meu. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.